Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Diego Salvetti, sou violonista italiano, radicado no Brasil há 6 anos e sou professor de violão clássico no Conservatório de Tatuí, no Polo de São José do Rio Pardo. Hoje quero apresentar para vocês um instrumento fantástico que é o violão de 8 cordas. A gente está tanto acostumado a ver por aí, tradicionalmente, o nosso violão de 6 cordas em todas as suas versões, seja clássica, popular, acústica. Mas hoje quero apresentar para vocês esse instrumento maravilhoso que eu adotei como meu companheiro, e a gente vem se perguntando qual é a função do violão 8 cordas. Por que a gente colocar 2 cordas a mais respeito ao tradicional violão de 6 cordas? E quais são as possibilidades que ele proporciona? Hoje em dia se observa entre os músicos um interesse cada vez maior para o violão de 8 cordas, que é proporcionado também pela escolha de fabricação de grandes empresas, de grandes fabricadores industriais e também artesanais, os famosos luthiers. Na verdade, o costume de tocar instrumentos multicordas não é nenhuma novidade, é uma tradição já que pertence à música antiga. E esses instrumentos, em base às épocas, em base aos séculos, assumiram uma função diferente e sempre em contínua transformação, seja como instrumento solista que como instrumento de acompanhamento. Por isso, para entender melhor o nosso instrumento de 8 cordas, é importante dar uma pincelada no interesse histórico para esses instrumentos da música antiga. Um exemplo é um instrumento chamado alaúde, que na música antiga tinha uma função muito importante de acompanhamento ao canto, mas não somente, sobretudo como solista. Tanto é que nos séculos XV e XVI ele se tornou um instrumento muito popular entre a burguesia e a nobreza da Europa. A maneira como esse instrumento era tocado era muito copiado dos árabes, que na verdade foram justamente eles que importaram esse instrumento na Europa. Então se tocava com um plectro para tanger as cordas. Porém, a partir do século XV, com a chegada da polifonia na Europa, se perdeu esse costume de tocar com plectro para passar a utilizar os dedos para criar realmente também no violão as várias vozes que representavam a polifonia. Com essa troca se abriu um leque enorme de possibilidades harmônicas e contrapontísticas, justamente proporcionado pela relação de maiores dedilhados entre a mão direita e esquerda. E foi assim que a partir do século XVII, sobretudo na Alemanha, se criou um grande interesse em torno a esse instrumento chamado alaúde, ocasionado por grandes compositores como Leopold Weiss, que influenciaram a obra do grande Johann Sebastian Bach, que também compôs algumas obras para alaúde. Apesar de Bach ter utilizado o alaúde também como instrumento de acompanhamento, a gente sabe muito bem que são, na verdade, as obras para solo que destaram um grande interesse, sobretudo nos violonistas do século XIX, como Francisco Tárrega, que foi um dos primeiros a fazer as transcrições das obras de Bach para alaúde para violão moderno. Mas agora vamos diretamente ao nosso violão de 8 cordas. Os historiadores apontam a origem do violão de 8 cordas como sendo na Rússia,
que também é o país de origem do violão de 7 cordas, que é o mais conhecido aqui no Brasil. No Brasil, o violão de 7 cordas começou a ser utilizado na década de 1930, mas atingiu o próprio ápice, sobretudo com Dino, 7 cordas, nas décadas sucessivas, que começou a utilizar o violão de 7 cordas como instrumento de acompanhamento e contraponto no estilo tradicional do choro. Entretanto, em âmbito erudito, o violonista Paul Garbett, inglês residente em São Paulo, foi um dos primeiros que idealizou esse tipo de instrumentos de 8 cordas. A peculiaridade da sua abordagem ao instrumento é apontada pela primeira vez no Festival de Edimburgo em 1989. Garbett adota um sistema de tocar diferente com esse instrumento, que é desenhado junto com o luthier David Rubio, e adota uma ponta de metal similar à ponta do violoncelo, e o violão fica praticamente em posição quase vertical. E a ponta de metal é encaixada aqui na lateral, no fundo da lateral do violão, e apoiada no chão. A afinação do violão do Paul Garbett prevê uma corda adicional respeito às 6 cordas tradicionais do violão de 6 cordas no grave, e uma corda adicional no agudo. A corda no agudo sendo Lá e a corda no grave sendo Fá sustenido. Com esse tipo de escolha, assim, vai ampliando enormemente as possibilidades do instrumento, e ele se coloca como pioneiro realmente do violão de 8 cordas, e também afirmando-se como um estilo muito próprio, muito particular. E agora vamos ver junto quais são essas possibilidades que proporciona o instrumento de 8 cordas e qual é a sua função. No meu caso específico, eu escolhi adicionar essas 2 cordas na parte grave. Então, o meu violão é afinado assim: Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. E as cordas graves sendo Si, Sol. Então, se você repara bem, as primeiras 3 cordas do violão são Mi, Si, Sol. E as últimas 3 também: Mi, Si, Sol. Desta forma, eu tenho uma possibilidade maior de afinação, tendo 2 cordas a mais, em base também ao tom da música ou período musical que estou tocando. Tenho uma maior possibilidade de digitação para ter mais comodidade nas escolhas realmente técnicas de digitação de uma obra, de uma música. Tenho a corda grave solta como um baixo que vai poder ecoar, vai poder manter o seu valor de duração, enquanto posso ficar mais livres para realmente tocar as notas mais agudas, não sendo obrigado a ficar sempre aqui em primeira posição, onde tenho os sons mais graves do violão. E o violão de 8 cordas eu considero também como um violão compacto, um violão que é uma extensão do violão de 6 cordas. Respeito, por exemplo, a muitos violões que a gente vê por aí, violão de 11 cordas, violão de 13 cordas, ele proporciona a mesma experiência física e técnica do violão de 6, porque ele, na verdade, ele somente tem 2 cordas a mais. Então a gente consegue com a mão esquerda tocar realmente as notas mais graves. Aqui eu estou tocando, por exemplo, o Ré, e posso com os outros dedos tocar as cordas mais agudas. Até de fazer pestana.
Ok, quero mostrar agora alguns exemplos práticos em cima de breves trechos de músicas, de como a gente pode realmente desfrutar essas duas cordas a mais. Aqui eu tenho um clássico da música brasileira, do Dilermando Reis, chamado Eterna Saudade, que é uma música que estudei recentemente. A música para 6 cordas ela tem, por exemplo, a sexta corda afinada em Ré. Tá? Eu afinei a sétima corda em Lá e a oitava corda em Sol. Né? Vou tocar um trechinho. Então, já no começo da música eu já utilizei um Sol grave, né? Esse Sol, né? Oitava corda solta. E agora esse Sol na quinta casa da sexta corda. Lá, agora aqui. Na quinta corda, solta, e agora na oitava grave, na sétima corda. Essa peça é Ré menor, né? Então afinei o Sol, que é a quarta de Ré, e o Lá, que é a quinta de Ré. Ok? Se você conta Ré, Mi, Fá, Sol, que é a quarta, né? E a quinta, Lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ok? Desta forma, eu tenho a possibilidade de redobrar, né, os graves. O Lá que eu tenho aqui, eu posso fazer aqui. E o Sol que eu teria aqui tocando, né, eu teria aqui. Okay? Então isso me proporciona uma facilidade, né, para cuidar bem dos agudos e deixar realmente a mão livre de muitos saltos. Um outro exemplo rapidinho poderia ser o Notes Carioca, com arranjo para violão. Utilizei o Sol grave. Agora, se eu quiser fazer essa melodia no agudo, seria aqui. O meu Sol grave estaria aqui. Então eu seria vinculado a ter o gravão aqui. E como é que eu faço para tocar aqui no agudo? Então a oitava corda resolve. Aqui estou tocando realmente o Sol solto, né? Aqui estou fazendo Sol, Si, Sol, Si. E aí dessa forma eu posso realmente cuidar com mais possibilidade de digitação e de consequência técnica dos agudos. Posso cuidar melhor da parte mais aguda. Isso é interessante. Um outro exemplo também que quero fazer é o que disse de tocar, né, o violão de 8 cordas como se fosse uma extensão dos 6 cordas. Eu tenho uma peça de composição minha chamada Medieval Theme que expressa bem esse conceito, tá?
baixinho. Mas vocês perceberam como estou realmente tocando as cordas graves, né, com a mão esquerda. Aqui, 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 aqui. Tá? Isso para entender realmente esse conceito de um violão de 6 cordas com mais possibilidade e que proporciona a mesma experiência técnica. Agora, eu acredito que tenha um certo interesse também em saber como passar dos 6 cordas para um violão de 8 cordas. A primeira dica que eu dou é de realmente deixar do lado o violão de 6 cordas. Se você adquirir um violão de 8 cordas, tem que começar a pensar tudo para 8 cordas, de repente começar adaptando alguma peça, né, que você já tem na mão e poder adaptar para violão de 8 cordas, pensando a função desses dois graves que você tem, as notas que você está acostumado a tocar com a mão esquerda nas 6 cordas, nos 3 graves, né, das 6 cordas, já pensar a poder dobrar na oitava baixa no violão de 8 cordas. Então, deixa do lado o violão de 6 cordas e se acostuma, né, a tocar o que você já tem na mão no violão de 8 cordas. E também a criar alguma coisa que você pode tirar, né, da tua fantasia, da tua criatividade, para se acostumar com o conceito das duas cordas a mais. Eu vou passar aqui também agora duas coisas para terminar a nossa aula, com um exercício de repente prático. Se você conhece alguém que tem um violão de 8 cordas aí, que de repente você queira experimentar, ou ele possa até te emprestar, né, para ver realmente se faz para você. Eu vou te sugerir um pequeno exercício de técnica nas notas mais graves, né, do violão de 8 cordas, para se acostumar, né, a entender essa extensão, e depois vou passar alguns acordes para violão de 8 cordas. Vamos lá. Então, o primeiro exercício é um exercício que desfruta muito, né, o nosso tato, né, mas também as nossas medidas mentais, para quem é acostumado de repente a utilizar, né, o violão de 6 cordas e quer passar, né, nesse mundo já direto das 8 cordas. Tem um exercício muito prático para fazer, né, tocando somente as notas mais graves, né, do violão. Eu vou tocar uma vez ele lentinho e depois vou tentar mostrar algumas particularidades. Etc. Então você percebeu que é tudo igual praticamente, é só entender como funciona aqui, né? Começando da primeira casa, com a mão direita pode tocar tudo em polegar apoiado dessa forma, né? E aqui no começo a gente tem o desenho de uma diagonal, a partir da oitava corda, casa 1, sétima corda, casa 2, sexta corda, casa 3, quinta corda, casa 4. Com os dedos respectivos, 1, 2, 3, 4. Depois aqui ele faz casa 3, corda 5 e casa 4, corda 6. Então, agora corda 5, casa 2 e corda 6, casa 3.
com os dedos respectivos, né? 2 e 3. Então, e agora uma diagonal ao contrário, começando da quinta corda, casa 1, casa 2, na sexta corda, casa 3, na sétima e casa 4 na oitava. Com os dedos respectivos, 1, 2, 3, 4. Então, e aí volta na primeira casa com esse cromatismo descendente, tá? E aí você vai pra frente na segunda casa e faz a mesma coisa. Olha, pode parecer um exercício simples, mas não é, tá? Porque realmente a distância e o costume, né, de tocar nas cordas graves no violão de 6 cordas, respeito o violão de 8, é bem diferente, tá? Então o PDF tá aí, a afinação é afinação padrão até a sexta corda e a sétima corda em si e a oitava corda em sol, ok? E aí, finalmente, agora o próximo exercício relativo a alguns acordes no violão de 8 cordas. De repente, você que está aí assistindo essa videoaula, você sabe simplesmente tocar alguns acordes no violão de 6 cordas e tudo certo tá aí. E às vezes você quer se aprofundar nesse mundo das 8 cordas, você gostou, né? Os graves tem uma certa sugestão, né? Que rende tudo mais profundo, né? Mais bonito. Eu vou passar alguns acordes base, não tanto para ensinar, mas quanto para mostrar, né, as possibilidades sonoras realmente que a gente tem. Então, por exemplo, aqui nós temos Sol maior, né, tocando assim como um violão de 6 cordas, certo? Eu tenho a oitava corda afinada em Sol, então essa possibilidade me permite de brincar, né, mais em lugares agudos, né? Por exemplo, um Sol dessa forma, compasso 1. E aí você pode brincar. 7 mais. Ou assim. Ou assim também, sempre Sol, no compasso 3. Sol com baixo de Si, compasso 4. Bonito esse, né, grave que dura e brincando com os agudos, né? Dó. Ou Dó assim, compasso 6. Ou Dó aqui em Si, corda solta, Dó, primeira casa, sétima corda. Ok. E o Ré maior? Ré, Fá sustenido, Lá, Ré, Fá sustenido. Olha o Si menor, que bonito. Seria aqui, né? Mas olha com o sétimo. Ou aqui também. Aqui também. Você está no compasso 10 do PDF. Mi menor. Essa posição menor que você pode transpor, né? Tudo menor, né? Lá menor.
maior. Dó maior, antes eu fiz assim. Agora mais desfrutando os graves, né? Ou aqui também. Aqui. Então assim, Dó maior, Dó menor. Ou aqui, mais grave ainda, menor. Ok? É isso. Só para vocês entenderem um pouco, né, da sonoridade, eu acho muito legal, muito bacana. Eu acredito que realmente, né, nesse sentido, realmente o violão de 8 cordas seja um bom meio termo e seja realmente uma extensão do violão de 6 e uma extensão de possibilidade, uma extensão sonora, uma extensão técnica também, porque esse tipo de abordagem no instrumento permite realmente um leque maior, né, de possibilidades técnicas e sonoras, tá? Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final da nossa aula. Se vocês estão mais interessados, vocês podem entrar diretamente em contato comigo. Aqui na descrição, em algum lugar da página, tem o meu contato, o contato do conservatório. E desejo a vocês uma boa continuação e uma grande aventura musical, sempre, né, a serviço da música e da comunicação. Um grande abraço.